A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à aula de número 8, a aula que dá continuidade ao assunto da lição de número 7, soteriologia, que você já sabe que é o estudo da salvação. E o que temos para hoje? Temos a regeneração, a adoção, a santificação, advertências e promessas e a glorificação do crente. Nossos objetivos: relatar quando ocorre o milagre da regeneração, descrever os privilégios decorrentes da adoção, expor o alvo de se viver uma vida santificada, citar advertências e promessas concernentes à salvação e, finalmente, mencionar como se processa a glorificação do crente. A introdução da nossa lição diz assim: em continuação ao estudo da soteriologia, iniciaremos esta lição pelo segundo elemento atuante na salvação, regeneração, que significa literalmente nascer de novo. Em continuação ao estudo da soteriologia, iniciaremos esta lição pelo segundo elemento atuante na salvação, a regeneração, que significa literalmente nascer de novo. Em várias passagens do Novo Testamento, menciona-se a nova vida que o Espírito comunica ao crente. Esta verdade aparece descrita de várias maneiras, como o novo nascimento, o nascer da parte de Deus, a nova vida, uma nova criação. Todos estes termos referem-se ao mesmo fenômeno biblicamente chamado de regeneração. Texto de número 1, a regeneração. É importante fazer uma distinção entre regeneração e santificação. A regeneração é instantânea, enquanto que a santificação é progressiva. Pela regeneração, o homem recebe nova vida e poder, enquanto que a santificação é a capacidade de aplicar esta vida e poder no viver diário. Ao falarmos sobre a regeneração, não podemos perder de vista o fato de que antecedeu-a a justificação. O pecador que pela fé aceita o sacrifício de Jesus é tornado justo. Mas esta sua justiça precisa ser implementada, porque ele vem a Cristo com as suas vestes rotas, os pés sujos da poeira do mundo, completamente pelo pecado, completamente envolvido pelo pecado. Deus então o declara justo mediante a fé. Mas agora ele precisa ter as suas vestes trocadas. Ele precisa ter a sua vida restaurada. Ele precisa se ver libertado dos efeitos espirituais do pecado. Talvez as consequências sociais, familiares, econômicas e até mesmo biológicas do pecado jamais possam ser superadas. Eventualmente elas podem vir a ser atenuadas, mas Deus perdoa pecados. As consequências dos erros permanecem. Por exemplo, um assassino, ele é perdoado por Cristo, mas diante da lei dos homens, ele tem dívidas para com a sociedade. Você não pode abrir as portas da penitenciária e dizer: saiam daí todos os que têm fé em Cristo. Essas pessoas estão ainda pagando as suas penas diante da sociedade. Alguém que tenha um filho resultado de uma relação adulterina pode vir a ser perdoado, restaurado, regenerado, mas a gerência daquele relacionamento extraconjugal e que rendeu frutos acompanhará esse pecador arrependido até o dia da sua morte. A regeneração tira, portanto, os efeitos espirituais degradantes do pecado na vida do ser humano. É isto que acontece. Pense no regenerado como alguém que está adquirindo de Deus vestes santas, limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. O regenerado desperta para uma nova vida, por uma nova natureza. A nova vida é porque ele estava morto, mas agora vive para Cristo. E a sua nova natureza está no fato de que ele agora não é mais a velha criatura dominada pelo pecado, mas um homem libertado pela própria justiça de Deus. A adoção. Estudaremos o terceiro elemento atuante na salvação,
a adoção, mediante a qual o homem nascido de novo torna-se filho de Deus, o privilégio mais alto que o céu pode conceder a um ser criado. Quando falamos do homem adotado por Deus, vamos observar algumas coisas. Esta adoção nos é garantida porque, mediante a fé que temos no sacrifício de Cristo, nós recebemos o que Cristo nos oferece, que é nos tornarmos irmãos de Cristo. Ao adotar o crente como filho, Deus criou uma posição de honra e de dignidade que anteriormente não existia. Esse fato modificou toda a hierarquia do universo. A Bíblia relata que os anjos foram criados superiores aos homens, mas, mediante provisão feita por Deus para a salvação, o homem foi exaltado para reinar. Observe, por exemplo, o que é uma das promessas que o Senhor Jesus garante nas cartas que ele manda às igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 3, no versículo de número 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho um trono, porque eu sou filho de Deus. Você vai sentar nele comigo. Mas como? Porque você é filho de Deus agora também. Quando falamos a respeito de trono, monarquia, Deus como rei, Cristo como regente, estamos falando de algo que só se estabelece através de herança geracional. E o Senhor Jesus está dizendo que nós vamos reinar com Ele. Passamos a ser, portanto, da mesma geração que Cristo. Nós somos herdeiros das mesmas coisas que Ele. Ele torna-nos seus irmãos. O crente é herdeiro do céu. Mediante a adoção divina, os crentes não somente são elevados à posição de participantes da aristocracia celestial, mas tornam-se também herdeiros do maior patrimônio do universo. Essa é a herança que tem o salvo. Não aceite alguém sugerir, por exemplo, como acontece na escatologia calvinista, que existem crentes que herdam e crentes que não herdam. Todo salvo herda. Quem não herdou não está salvo. Se você é salvo, você vai reinar com Cristo. É a sua herança. Não tem salvo sem herança. E a herança é reinar com o Senhor. Texto de número 3. A santificação. A santificação começa com um ato de separação, de abandono do mundo. Deus chama todos os crentes de santos, independentemente da sua experiência na fé ou da sua maturidade espiritual. O alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição, mas sim a progressão. Deus apresenta ao crente o alvo da santificação como sendo a perfeição do seu próprio caráter. A santificação requer de nós o entendimento de que ela possui dois momentos, ou duas características, se você preferir. No mesmo instante do ato da salvação, em que o homem é declarado justo, em que ele é regenerado, o homem também é declarado santo, ele é feito santo, ele é tornado santo, porque ele não pode ser considerado um herdeiro se ele não é santo. Mas essa santificação não resume tudo aquilo que se espera ver acontecer na vida de alguém a partir da santificação, porque há a santificação posicional. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, é tirado da sua posição mundana de pecador e levado para uma posição de santidade de filho. Isto é santificação posicional. Você muda de posição. Estava no mundo, sai para uma posição separada. Estava em região de trevas, elevado para uma posição elevada na luz. Para dentro do reino do Filho do amor de Deus. Aquilo ali, no entanto, não resume tudo o que a santificação operará. O homem ainda será levado à santificação
progressiva. Trata-se de algo que a cada dia é cultivado, trabalhado, mantido, aperfeiçoado, mas nunca através de esforço próprio, e sim da ação do Espírito Santo, que além de capacitar o homem para a evangelização, também o capacita para a prática da vida em santidade. Nisso, nós vemos que o Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade. Ele nos constrange a não errar. E se erramos, ele nos constrange a pedir perdão pelos pecados que nós cometemos. É a santificação progressiva. O padrão de Deus. Pela fé, o crente é considerado justo perante Deus. Ele é um santo. O crescimento da fé no crente é refletido na sua progressão em santificação. O crente, portanto, abandona o padrão do mundo e vai se elevando ao padrão de Deus. O crente alcançou um padrão da igreja, parou de crescer na fé e, portanto, também para de progredir na santificação. Fatalmente, ele começará a ter uma diminuição na sua fé e uma regressão na sua santificação. Logo, quando falamos em santificação, precisamos admitir que ela é progressiva, deve caminhar para um alvo. E o alvo é estatura de varão perfeito. Nós temos uma vereda que brilha até ser dia perfeito. Isso é a santificação progressiva. Nesse aspecto é que nós entendemos que alguém pode vir a comprometer a sua salvação e até mesmo perder a sua salvação. Isso nos leva já ao texto de número 4. Advertências e promessas. Vamos ler o texto que está em nosso livro, Carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O texto do livro diz assim: esta advertência direta segue-se a uma passagem que admoesta o crente que caiu em pecado. A Bíblia faz inúmeras advertências ao crente, admoestando-o a tomar cuidado para não perder a sua salvação. Mas também contém muitas promessas divinas, tais como a promessa de que um desviado, sinceramente arrependido, pode voltar para Deus. A Bíblia também registra muitas promessas, assegurando ao crente que Deus pode guardá-lo do desvio espiritual. O crente pode perder a sua salvação? Meus irmãos, o crente pode. Eu creio na perseverança dos santos, é uma doutrina bíblica e escatológica, está no livro do Apocalipse. Eu creio na ação do Espírito Santo para me ajudar na santificação. Mas eu creio que alguém pode ser achado salvo agora e depois não mais. Deus não condenou ninguém a ir para o inferno, enquanto a outros ele destinou ao céu. Todos ele destinou ao céu, mas é na presciência que ele sabe quem permanecerá fiel e quem não permanecerá. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto significa que se você não atentar para aquilo que o diabo arma ao seu redor, você poderá cair nas artimanhas dele e ser prejudicado ao ponto de perder a sua salvação. Alguém já disse que esta coroa não é sinônimo de salvação. É sim. Perdeu coroa, perdeu herança, perdeu salvação. Isso é o ponto. Não tem meias palavras. Não há meios termos aqui. O crente pode perder a salvação. Quem está em pé, vigie para que não caia. Como acontece essa apostasia? Acontece por causa da estagnação na santificação. Você se afasta do corpo de Cristo, torna-se um desigrejado. É a moda hoje. As pessoas dizem, eu não preciso de igreja. Como não precisa? Você não é corpo? Se você é corpo, mas não está no corpo, então você é um membro amputado, vai apodrecer. Precisa estar no corpo.
precisa fazer parte do corpo. Ser desigrejado é uma maldição para o crente, é estar longe dos caminhos do Senhor. A apostasia acontece por falta de oração, por falta de vigilância, por falta de leitura da Bíblia. Acontece a apostasia porque você se afasta de Deus e das coisas santas. Porque você passa a frequentar a igreja, talvez por razões quaisquer, menos pela busca da santidade, menos por agradar a Deus. Observe o que diz o apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, o verso de número 1, 2 e 3 diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, andai assim para que possais progredir cada vez mais. Se não progride, regride. Se regride, perde a salvação. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão, não na concupiscência dos gentios que não conhecem a Deus. Nós estamos falando de perda de salvação. E sim, o crente pode perder a sua salvação se não atentar para aquilo que é a vontade direta de Deus para a vida dele. Texto de número 5, a glorificação. Começaremos aqui com a definição básica de glorificação do crente e quando ela ocorre. Depois, abordaremos o aspecto da glorificação concernente à justificação, ou seja, a promessa de que um dia o crente estará face a face com Deus, confiante e sem ter do que se envergonhar. A promessa de um corpo imortal. Quando criou o homem, Deus declarou a sua obra como sendo boa. Desde então, a humanidade em geral jamais cessou de se maravilhar diante dessa indescritível criação. Entretanto, o pecado trouxe consigo a morte, a degeneração do corpo. Deus criou o homem imortalizável. Atenção para a palavra, não é imortal. Imortalizável quer dizer que o homem, se estivesse ainda desfrutando do que o Éden oferecia, não morreria. A prova está no fato de que Deus retirou o homem do Éden para que o homem não comesse da árvore da vida e assim não vivesse continuamente no pecado. O que mantinha o homem indefinidamente vivo era poder tomar parte da árvore da vida. Logo então, a morte veio para impedir que o homem vivesse continuamente no pecado. A morte traz a degeneração, faz com que este corpo se perca, envelheça, perca suas funções, sua habilidade, sua força, sua autonomia. Mas Deus promete uma restauração tal na glorificação que isto que é hoje corruptível se revista de incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista de imortalidade. É a glorificação de nós, os santos, os justos, aqueles que alcançarmos a salvação, garantindo a herança espiritual que Deus nos assevera dará, e você pode ver os aspectos dessa herança no encerramento de cada uma das 7 cartas da igreja ou as igrejas da Ásia Menor. Assim Deus então promete que nos glorificará quando nós chegarmos ao céu. E aí não mais haverá sobre nós o efeito da morte, o efeito da deterioração. Essa glorificação decorre como a consequência da salvação em nossas vidas. Mas isso é só no dia em que estivermos definitivamente com o Senhor, para sempre. Conforme diz o capítulo que nós acabamos de ler de 1 aos Tessalonicenses 4, quando estivermos para sempre com o Senhor. Aí já não haverá sobre nós nem efeito e nem consequência, nem do pecado e nem da morte.
Na próxima aula trataremos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Até lá, então, não se esqueça de estudar, orar e meditar na palavra de Deus. E que Ele, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida.